Olá, galerinha da Ibaju Kids, tudo bem com vocês? E aí, animados para mais um estudo nosso? Como foi a semana de vocês? Bem? A tia Olga espera que vocês estejam se cuidando, também que vocês estejam usando a máscara, ok? Vamos fazer uma oração antes de começar o nosso estudo? Querido Deus, Pai querido, muito obrigada, Deus, por a vida dessas crianças, Senhor, que irão assistir esse vídeo. Senhor, através da Tua palavra, desse estudo, Senhor, que elas, ó Pai, possam aprender, ó Pai, a fazer aquilo que é certo, Senhor, e sempre dizer não para o pecado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que esse vídeo, ó Pai, seja alcançado a muitas crianças e que através do Espírito Santo o Senhor venha tocar no coração de cada uma delas. É o que eu oro em nome de Jesus, te agradecendo pela Ibaju Kids. Saulo, de perseguidor a perseguido. Jesus escolhe Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso. Ele era um fariseu e conhecia muito bem as leis dos judeus, mas ele odiava os cristãos. Ele arrancava homens e mulheres cristãos de suas casas e os mandavam para a prisão. Quando uma multidão furiosa matou o discípulo Estevão, com pedrada, Saulo só ficou parado olhando. Saulo tinha tanto ódio dos cristãos, que pediu permissão ao sumo sacerdote para ir até Damasco prender os cristãos que moravam lá. Quando Saulo chegou perto de Damasco, uma luz bem forte começou a brilhar em volta dele e ele caiu no chão. Saulo ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Eu quero que vá para Damasco. Lá você vai saber o que deve fazer. Naquele instante, Saulo ficou cego e os homens que viajavam com ele pegaram na mão dele e o levaram a Damasco. Em Damasco morava um cristão fiel chamado Ananias. Jesus apareceu para ele numa visão e disse: vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e procure por Saulo. Ananias disse: mas Senhor, eu já ouvi falar muito de Saulo. Ele quer mandar todos os seus discípulos para a cadeia. Vá até ele. Eu escolhi Saulo para pregar as boas novas em muitos lugares. Ananias foi e encontrou Saulo e disse: Jesus me enviou para curar sua visão. Então Saulo voltou a enxergar e ele aprendeu sobre Jesus e se tornou um discípulo. Depois de se batizar, Saulo começou a pregar na sinagoga junto com outros cristãos. Imagine, criança, como os judeus devem ter achado estranho ver Saulo falando sobre Jesus. O que antes perseguia os cristãos agora prega o amor de Jesus, fala do plano de salvação. Saulo ficou 3 anos pregando em Damasco, mas os judeus ficaram com muita raiva dele e bolaram um plano para matá-lo. Quando os irmãos da congregação ficaram sabendo desse plano malvado, eles ajudaram Saulo a escapar. Eles o colocaram dentro de uma cesta grande, amarraram a cesta numa corda e desceram a cesta por um buraco na muralha da cidade. Quando chegou em Jerusalém, Saulo tentou se juntar aos outros cristãos,
mas os cristãos tinham medo dele. Então, um discípulo chamado Barnabé foi bondoso com Saulo e ele levou Saulo aos apóstolos e explicou para eles que Saulo tinha mudado mesmo. Depois disso, Saulo começou a pregar as boas novas com a congregação em Jerusalém. Mais tarde, ele começou a ser chamado de Paulo. Amém? Olá, galerinha da Ibaju Kids! E aí, gostaram do nosso estudo? Como foi maravilhoso aprender sobre a vida de Saulo, de perseguidor a ser perseguido, não é mesmo? Como Deus é maravilhoso, que através da sua palavra, através do seu poder, ele transformou a vida do apóstolo Paulo. Como é maravilhoso nós se arrepender dos nossos erros, nós temos um arrependimento de todo o nosso coração. Como Jesus transformou, Jesus escolheu o apóstolo Paulo para ser um missionário, fez um milagre miraculoso na vida dele. Como é grandioso a palavra do Senhor. Amém? E aí, prontos para o desafio da semana? O nosso desafio da semana será: vocês irão escrever como Jesus atuou na vida do apóstolo Paulo. O que Jesus fez na vida dele? Como foi essa transformação? Vocês vão descrever para a tia Olga e irá socializar na terça-feira lá no grupo Geração de Samuel, ok? Beijo da tia Olga e até o próximo estudo.